A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com todos. Meus irmãos, minhas irmãs, estando eu hoje em oração, Deus falou forte em meu coração, essa passagem bíblica, e eu quero dividir ela com vocês. É a passagem que está em Mateus 26, do versículo 36 ao 44, onde Jesus reza e os discípulos dormem. Talvez hoje, nessa passagem bíblica, Deus nos fala o coração para aquele que estiver dormindo, que para qualquer um de nós que esteja dormindo hoje, para Deus, que acorde e medite nessa palavra e nessa reflexão que vamos fazer. Jesus reza e os discípulos dormem. Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto vou ali rezar. Levou consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: minha alma está em aflição de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se com o rosto por terra e rezou: meu Pai, se é possível, que se afaste de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: como assim? Você não conseguiram vigiar 1 hora comigo? Estejam vigilantes e rezem, para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. E afastando-se de novo, Jesus rezou pela segunda vez e disse: meu Pai, se não é possível que este cálice se passe sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Voltando, encontrou-os outra vez dormindo, pois os olhos deles estavam pesados de sono. Deixando-os de novo, Jesus se afastou e rezou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Aproximou-se então e disse aos discípulos: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que está chegando a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos, veja aquele que vai me entregar. Está perto. Palavra de salvação. Meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, vejam o que Jesus nos fala nessa passagem bíblica, nessa reflexão. Jesus em oração, sofrendo para carregar os nossos pecados, e sabia que já estava previsto. E os discípulos dormindo. Hoje, muitos de nós também estamos dormindo. Estamos dormindo e deixando Jesus sozinho. Jesus precisando de cada um de nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que acordemos para a vida. Porque quem tem consciência, reza. Quem não tem, dorme. Jesus foi para Getsemane orar, mas ele sabia o que estava por vir. Jesus estava prestes a se entregar naquela cruz para levar sobre ele todos os nossos pecados, atrair para si a ira de Deus em favor nosso, para pagar, por nossos pecados, para que Deus perdoasse esses pecados que a gente comete no dia a dia, às vezes consciente e inconscientemente. Ele sempre soube o quanto isso ia ser desafiador e difícil para ele. Por isso ele orou fervorosamente, mas ele chamou os discípulos para orarem também.
porque ele sabia que os discípulos passariam pelos seus próprios desafios. Hoje ele nos chama também, gente, para rezar, para orar incessantemente. Porque Jesus sabe de todos os desafios que a gente tem pela frente. Até o final de nossas vidas, vamos ter os nossos desafios. Mas para enfrentar esses desafios com Jesus do nosso lado, orando com Jesus, rezando com Jesus, tenha certeza, meu irmão, minha irmã, será muito mais fácil da gente conseguir esses desafios. Porém, por mais que Jesus tenha dito, né, antes a respeito de tudo que iria acontecer, Jesus alertou aqueles discípulos do que ia acontecer. Jesus hoje nos alerta do que possa acontecer. Esses discípulos não tinham consciência. Talvez muitos de nós hoje também não temos essa consciência clara, assim, aberta, sobre tudo aquilo que Jesus quis dizer naquele tempo e hoje também para nós, não é? Muitos de nós hoje não temos essa consciência. Mas Jesus hoje, como naquele tempo que ele alertou os seus discípulos, hoje eles nos alerta, porque hoje somos os discípulos dele. Somos nós que levamos a palavra. Somos nós que estamos à disposição. Então Jesus também hoje nos convida para sair desse sono profundo que às vezes vivemos. Eu, você, muitos cristãos estão anestesiados com esse sono profundo e não estão tendo essa consciência, né, de acordar para a vida, acordar para Jesus, lembrar de ir à igreja, lembrar de se compartilhar com o irmão, que Jesus disse que onde tiver 2 ou mais reunidos, ele está lá. Então, quando tiver algum evento na igreja, quando tiver alguma coisa, que tiver 2 ou 3 irmãos, procure sair dessa dormência, desse sono profundo e se junte a esses irmãos para orar, para rezar, para clamar, para que esses dias difíceis, que Jesus nos alerta, possa ser mais amenizado, que seja mais brando, né? Para que compense essa cruz que Jesus carregou por nossos pecados. Então, por isso aqueles discípulos dormiram, porque eles não tinham essa consciência. Porque ao invés deles orarem, se juntar em oração com Jesus, eles dormiram. E essa é a grande diferença de quem tem a consciência, do cristão que tem a consciência dos perigos, das ameaças, dos desafios, de todas as coisas ruins que esse mundo oferece. Está aí a diferença, porque o cristão que tem essa consciência, ele está preparado, está acordado, está em oração, está vigilante. Então, Jesus diz, né, que o que está por vir, e pede que orem fervorosamente. Nos pede hoje também, que oremos fervorosamente. Quem não tem consciência, dorme. Mas quem tem consciência, está alerta, está em oração, está compromissado com a causa e com a casa de Deus e com os irmãos e com a oração, que é a arma mais poderosa de nós cristãos. É a arma que o cristão tem de maior poder, é a oração. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que acordemos para a vida, que acordemos para Deus e oremos. Oremos com muito fervor, para que esses tempos difíceis que Jesus às vezes nos alerta, seja amenizado pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz pelos nossos pecados, e que a gente tenha uma vida tranquila, feliz, ao lado do nosso Senhor. Amém. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Eu creio, Jesus, mas aumentai a minha fé. Amém, meu povo. Hoje eu fiz um vídeo diferente do que eu costumo postar nas minhas redes sociais, porque Jesus tocou meu coração e eu quis compartilhar com você. Fiquem todas na paz de Jesus. Jesus abençoe poderosamente a vida de cada um. Amém.